Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre circo-teatro e teatralidade circense. O circo-teatro surge no Brasil na primeira década do século XX, Benjamin Oliveira, com introduções de peças teatrais no final das prestações de circo. Benjamin Oliveira, ele era uma pessoa completa. Ele era dramaturgo, ele era ator cênico, no caso ele era palhaço, e ele era músico. Então ele era uma pessoa que ele tem uma visão bem diferenciada com relação ao Brasil. Ele vê que existe uma elite, que é essa elite que é nos grandes centros, que nem São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, lá tem teatro. E ele sabe que esse teatro somente pessoas com muito, vamos colocar, com muito poder aquisitivo poderiam assistir. Mas ele pensa o seguinte, por que não colocar esse teatro dentro do circo para que o circo que alcança o interior do Brasil, aquele interior do Brasil que ninguém vai, por que essas pessoas não podem ter também esse acesso a essa cultura? E ele começa a improvisar essas peças teatrais, uma modalidade para colocar no final nas apresentações de circo. Então ele faz essa adaptação do teatro literal para um teatro circense. Então ele faz com que essas pessoas tenham acesso a essa cultura teatral de uma forma, de uma linguagem muito mais direta e uma linguagem até mais musical, para que as pessoas tenham uma compreensão mais rápida. E logo em seguida, as companhias circenses viajam pelos municípios brasileiros, principalmente pelo interior, fazendo com que o teatro-circo se apresente em locais que normalmente o teatro convencional não chegaria. Destaque é o grupo Circo-Teatro Pavilhão Aretusa. Ou seja, para você montar um teatro, exige muita, vamos colocar, investimento. Então você tem que colocar cadeiras, tem que colocar iluminação, tem que colocar um big numa estrutura, mas o circo é uma coisa que é muito mais barata. O circo ele vai de interior em interior. E com isso, o teatro ele começa a ser levado no final dessas apresentações e com isso nós temos já vamos colocar uma propagação da linguagem de teatro. Quem não conhecia teatro agora começa a falar no interior que existe uma modalidade de teatro e essa modalidade de teatro começa a ficar famoso. E nós temos o Circo-Teatro Pavilhão Aretusa, que ficou famoso no interior do Brasil porque ele se espalhou tanto que as pessoas começaram a comentar que existia teatro em todo o Brasil. E ele foi um dos grupos que fez exatamente essa transformação. Lembrando que normalmente os circos eram grupos familiares, esses grupos familiares eram unidos e ficavam por toda a vida juntos e iam divulgando o seu espetáculo e no final de cada prestação já se tornava tradicional uma prestação teatral por esses grupos. E nós temos então o homem negro, considerado o criador do teatro-circo, o palhaço, músico e dramaturgo Benjamin de Oliveira, 1870-1954, foi um ícone do circo brasileiro. Lembrando que nós temos uma lei do ventre livre que acontece em 1871, que todas as crianças nascidas a partir daquele momento, elas eram livres. Possivelmente Benjamin de Oliveira, normalmente as pessoas tinham nascimento, eram registrados no ano seguinte, possivelmente ele já tenha pego esse ventre livre, então ele era uma pessoa liberta, ele não era escravo, nunca foi escravo. Mas o Brasil era um Brasil de preconceito. Ainda existia preconceito com relação aos afro-brasileiros, e isso, ele no circo, quando ele fugiu com 12 anos, ele fez parte de uma companhia de circo, ele já não enfrentou esse preconceito, que dentro do circo existiam estrangeiros e pessoas negras, que todos eram considerados como pessoas iguais. E o que ele fez? Ele fez a adaptação do teatro e ele se tornou um ícone do circo brasileiro, porque ele trouxe para dentro do circo uma invenção dele mesmo, que é exatamente o circo-teatro, que ele pensou, se a gente vai pelo interior do Brasil, por que não levar uma coisa que o interior não alcança? Vamos levar o teatro. E ele, como era dramaturgo, ele escrevia, ele começou a pegar várias óperas que eram famosas nos grandes centros, começou a pegar várias peças teatrais que eram famosas nos grandes centros, ele fez uma adaptação do seu texto e começou a colocar dentro da prestação de circo, no finalzinho da prestação, ele colocava essas peças, certo? E as obras de Benjamin nos mostram os circos desenvolveram uma teatralidade própria, ou seja, cada circo tinha uma forma de atuar própria, conforme a dinâmica dos seus atores, que faziam parte desse contexto teatral. E no Circo Spinelli, Benjamin de Oliveira, a partir de 1910, escreveu vários textos, os quais foram musicadas por outros artistas. Ou seja, ele fez obras teatrais que ele deixou aberto para outros circos poderem utilizar, e cada circo colocava sua parte musical. E ele, no dele, ele colocava a parte musical dele, mas outros circos colocavam sua própria parte musical para que tivesse a liberdade. Então ele não queria ganhar com isso, mas ele queria que o teatro fosse propagado e o circo tivesse a liberdade de apresentação. Pessoal, nesse vídeo nós falamos sobre circo-teatro e teatralidade circense. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima oportunidade. Até lá!